pessoal do 7º ano do Colégio Novo Milênio. Pessoal, nós vamos começar hoje com a unidade 2 do caderno 3 de vocês, tá? Vamos começar a falar um pouquinho sobre a população, mas aí falando realmente sobre fluxos migratórios, tá certo? A gente vai entender hoje um pouquinho o que é a migração, imigração, emigração e também a outra questão aí de movimentos, né, migratórios, como por exemplo o turismo, tá? Aqui diz assim, ó, movimentos migratórios do Brasil, a partir da página 377, unidade 2, caderno 3 de vocês, tá? Aqui diz assim, ó, o ser humano sempre se movimentou pela superfície terrestre. Ao longo do tempo, esses deslocamentos ocorreram por vários fatores, busca por alimentos, catástrofes naturais, guerras e perseguições políticas, busca por melhores condições de vida, entre outros. Então, ó, desde quando a gente estuda, né, a pré-história, a história e tudo mais, nós vemos aí que o homem ele sempre teve esse nomadismo, né, desde a sua própria origem, tá? Então, o homem sempre está se deslocando, ou em busca de alimentos, ou então por causa de alguma catástrofe, né, algum terremoto, furacão, qualquer coisa do tipo que acontece, que ele precisa realmente se deslocar, por causa de guerras, por causa de fome, por causa da busca de emprego, melhor oportunidade de vida. Então, o homem, ele sempre esteve nesse constante deslocamento, ok? Então, assim, quando a gente começou realmente a ter meios de transporte, né, mais avançados, aí essa migração aumentou ainda mais, mas, porém, não mais de forma tão definitiva, tá? Tem pessoas que realmente fazem somente o movimento que a gente chama de movimento pendular, tá? Migração pendular, que é um movimento de ida e volta, né, de uma cidade para outra, sem necessariamente você ter que morar lá, né? Você vai lá só para trabalhar, ou para estudar, ou para qualquer outro tipo de atividade, tá? Mas aí, no caso, gente, esse movimento aí, no caso que a gente chama de movimento pendular, é um dos tipos de migração que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá certo? Então, ó, os movimentos migratórios, né, esse movimento de deslocamento aí mesmo, do homem estar sempre em constante mudança de local, a gente chama de migração, tá certo? Aqui, ó, temos uma imagem de pessoas migrando no continente europeu, tá bom? Aí aqui diz assim, ó, quando as pessoas saem de uma região em direção a outra, são chamadas de emigrantes. Ao entrarem em outro lugar, são chamadas de imigrantes. Por exemplo, se você sai do Brasil para morar na Noruega, você é considerado emigrante do Brasil e imigrante no território norueguês. Gente, preste atenção. Nós temos o termo imigração e emigração, tá? O termo imigração é quando você realmente entra em outro país. Por exemplo, você mora no Brasil, aí você sai do Brasil para ir para o Japão. Quando você entra no Japão, lá você é um imigrante brasileiro, porque você não é de lá, mas você foi morar lá, tá? Então, lá você é um imigrante, tá certo? Agora, do Brasil, você é um emigrante, ou seja, você saiu daqui para entrar em outro país. Então, você é um emigrante brasileiro, porque saiu daqui, e um imigrante brasileiro no Japão, tá? Porque você entrou lá, tá? Para morar lá. Então, você é um emigrante brasileiro e um imigrante brasileiro lá no Japão, tá certo? Então, ó, o movimento de entrada e saída, né, de pessoas é realmente esse movimento que a gente chama de imigração. Então, tem a emigração, que é quando você sai do seu local para entrar em outro, e imigrante quando você entra no país, né, de forma definitiva, para morar, tá bom? Então, gente, ó, um movimento um pouco mais curto, né, que você não precisa ir para morar de forma definitiva, você está indo somente a passeio, a gente chama de turismo. Aí nós temos as migrações internas e externas, tá? A migração interna é aquela que é realizada dentro do próprio país, mudando de região, mudando de estado, mudando de cidade. Então, você está fazendo uma migração interna. Migração externa, né? É quando a gente realmente divide em imigração e emigração, que é a migração para fora do país, tá certo? Então, pessoal, ó, aqui
na página ainda 377, ele diz assim: os movimentos migratórios no Brasil deixaram como resultado alguns traços característicos na população brasileira, como sua intensa miscigenação. Pessoal, quando nós falamos miscigenação, nós estamos falando da mistura de raças, quando a gente mistura várias etnias, né? Vários povos de etnias diferentes, isso a gente chama de miscigenação. E o Brasil é um país altamente miscigenado. Por quê? Porque nós tínhamos a presença dos indígenas, né? No caso, os nossos nativos, as pessoas que já moravam aqui, quando o povo europeu chegou, né? Então, tínhamos os nativos, os indígenas. Veio o povo da Europa, né? No caso, o europeu, que a gente popularmente chama de brancos, né? Indígenas brancos. E os negros, né, que foram trazidos aí da África para serem escravizados aqui no Brasil. Então, a primeira miscigenação foi essa, a mistura aí de índios, negros e brancos, tá? Depois, né, com o passar do tempo que a gente foi tendo a entrada aqui de outros imigrantes, principalmente no século XIX, com a economia do café, nós tivemos aí também a entrada da etnia que a gente chama de etnia amarela, tá? Que aí no caso são chineses, japoneses, coreanos. Então, a parte aí no caso é principalmente de asiáticos, tá? De uma parte aí dos asiáticos. Aí, essa mistura toda que a gente tem aí de raças, que é a miscigenação, né? Foi fruto aí de todos esses fluxos migratórios, tá certo? Aí aqui diz assim, ó. Por miscigenação, entende-se o processo que mistura diferentes povos em uma mesma população. Em nossa história, essa mistura teve início já com os diferentes povos indígenas, os primeiros habitantes do território brasileiro. Intensificou-se com a chegada dos colonizadores portugueses e, posteriormente, com as pessoas escravizadas provenientes do continente africano. Como eu falei para vocês, nossa primeira miscigenação, mistura de índios, brancos e negros, tá? Aí aqui, ó, primeiros imigrantes, no caso, a imigração, né? Quando a gente tem imigrantes aqui no Brasil, são pessoas que vieram de outros países, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem imigrantes italianos, imigrantes alemães, imigrantes poloneses, pessoas que vieram desse país. Aí a gente dá a nacionalidade, né? Após a palavra imigrantes, pra gente mostrar de onde essa pessoa veio, tá bom? Aí aqui diz assim, ó. Segundo o IBGE, o censo de 2010, ou seja, a contagem da população, né, de 2010, registrou um número considerável de pessoas que se autodeclararam afrodescendentes. O que são afrodescendentes? Pessoas que descenderam de pessoas da África, tá? Aí, ó, elas estavam concentradas principalmente no Nordeste e no Sudeste. Aqui na página 378, ele continua dizendo o seguinte: essas regiões foram as que mais receberam mão de obra escravizada do continente africano, utilizada especialmente na produção de cana-de-açúcar, na mineração e na cafeicultura. O Brasil é o principal destino dessas pessoas. O trecho da reportagem abaixo confirma essas informações. Aí nós temos aí um texto, né, um fragmento de um texto, falando aí sobre a questão do tráfico de escravos, né? Que, no caso, a gente tinha aí o tráfico de escravos lá na África, trazidos aqui para o Brasil, né? Para trabalhar aí nos engenhos, né? Na mineração, também nas lavouras de café, posteriormente. Então, todas essas pessoas que trabalhavam aqui como escravos, né? Trazidos de duas regiões aí da África, tá? Nesse mapa aqui abaixo, ó, tá mostrando os principais grupos que vieram lá da África, né, escravizados aqui para o Brasil. Claro, né, gente, que essas pessoas, elas vieram contra a sua vontade, tá bom? Aí aqui diz assim, ó, os escravizados vindos para o Brasil são classificados em dois grandes grupos, segundo sua origem no continente africano, que eram os bantus, né, que vieram aí de Angola, Congo e Moçambique, e os sudaneses, que vieram aí da África ocidental, tá? Da parte ocidental aí da África, principalmente aí do Golfo da Guiné.
Aprofundaremos os estudos sobre os afrodescendentes mais adiante. Então, mais adiante a gente vai estar vendo aí sobre os afrodescendentes. Aqui é realmente, gente, só para vocês entenderem, né, de onde a gente teve aí a maior parte dos imigrantes que estão aqui no Brasil, né, e a partir do qual a gente criou toda essa miscigenação, essa mistura de raças, de culturas diferentes, contribuições diferentes que a gente tem na nossa cultura, tá? Aí aqui, ó, mostra aí as áreas, né, de onde eles vieram da África e para onde eles vieram aqui no Brasil, né? Então aí, ó, principalmente Recife, Salvador e Rio de Janeiro, tá? Então aí são os principais destinos, tá, gente? Aqui, ó, na página 379, diz o seguinte: a população considerada branca, de acordo com o último censo, que foi o censo de 2010, constitui predominantemente 47,7% da população brasileira, ou seja, quase a metade da população é branca, né? E a outra metade, no caso, é classificada entre pardos, negros, né, amarelos e assim por diante, indígenas, né? Aí, ó, sobretudo nas regiões sul e sudeste. Os primeiros representantes desse grupo, os portugueses em maior número, também espanhóis, holandeses e franceses, chegaram ao Brasil durante o período colonial. Período colonial, gente, 1500, né? Aliás, 1530, tá? Porque de 1500 a 1530 é o pré-colonial. 1530 a 1822, tá bom? Aqui, ó, entre os anos 1850 e 1934, muitos imigrantes europeus entraram no Brasil. No caso, ó, 1850 a 1934 foi no final do século XIX, aí, segunda metade, na verdade, do século XIX, que foi quando a gente teve a economia do café. Muitas pessoas vieram de vários países para trabalhar aqui na colheita do café, tá? Aí aqui, ó, a maioria deles veio da Itália, da Alemanha, de Portugal e da Espanha. E, consequentemente, fazem parte da composição étnica do Brasil. Aí aqui temos as nacionalidades, né, nesse quadro, mostra, né, os imigrantes no Brasil: alemães, italianos, japoneses, portugueses, sírios e turcos, outros, né, que no caso misturando de várias nacionalidades aí. Aí os períodos, né, de 1884 a 1893 e vai até 1973, tá, a última coluna aí. Isso aí foram dados fornecidos pelo IBGE, tá certo? Aqui temos uma imagem, ó, essa imagem aqui, tá? No finalzinho da página 379, mostra aí o desembarque de imigrantes no Porto de Santos, né? No ano aí de 1907. Então, vocês estão vendo aí, ó, vários imigrantes realmente chegando aqui no Porto de Santos, em São Paulo, tá? Isso aí no início do século XX. Aqui, ó, na página 380, temos outra imagem mostrando aí os primeiros imigrantes japoneses chegando ao Brasil, né? Chegando no Porto de Santos também, em 1908. Aí aqui diz assim, ó: segundo apontamentos de nossos censos, o Brasil recebeu um número significativo de imigrantes da Europa, da Ásia e da África, entre o final do século XIX e início do século XX. Entre os asiáticos, podemos citar principalmente os sírio-libaneses, que começaram a chegar ao Brasil no final do século XIX e fixaram-se principalmente em São Paulo e na Amazônia, dedicando-se ao comércio. Os japoneses, cujo primeiro contingente chegou em 1908, em um histórico navio chamado Kasato Maru, vieram em maior número no período de 1925 a 1935, dirigindo-se principalmente a São Paulo, no Vale do Ribeira, Vale do Paraíba e na região oeste de São Paulo. E na Amazônia, no proximidades de Belém, né? De Belém do Pará, tá? Aí dedicaram-se à atividade agrícola, merecendo destaque sua participação na implantação da cultura do chá no Vale do Ribeira, né, em São Paulo, e de Pimenta do Reino, no estado do Pará, tá? Então, ó, esses japoneses aí que vieram nesse navio, Kasato Maru, né, tem um fragmentozinho aqui, ó, falando sobre a chegada desses japoneses aí, tá, em 1908.
que foi quando começou a vir imigrantes japoneses aqui para o Brasil. Aqui embaixo temos uma imagem mostrando imigrantes bolivianos durante uma festa típica em homenagem ao Deus da Abundância em São Paulo. Essas migrações aqui após 1930, gente, já entra a questão da industrialização, tá? Até 1930, 1934, a gente tinha a economia do café, né, como predominante e tal. Então, as pessoas realmente iam para trabalhar na parte rural. A partir de 1930, quando a gente começou a ter as primeiras indústrias, as pessoas começaram a migrar. Tanto a migração interna, né, saindo do norte, do nordeste, para ir para o sudeste em busca de emprego nas indústrias, como também pessoas de outros países, tá? Então, países, por exemplo, da América do Sul, também teve muitos imigrantes que vieram para cá, para o Brasil, como da Bolívia, da Venezuela, da Colômbia, né, do Peru, do Paraguai. Então, muitas pessoas vieram também para o Brasil para trabalhar nessa industrialização. E também, gente, alguns eventos, né, catastróficos, né, como guerras e outras coisas, também fizeram com que a gente recebesse muitos imigrantes, né, como, por exemplo, os haitianos, né, que fogem da situação de extrema pobreza lá no Haiti. A gente também tem os venezuelanos, né, que fogem também da crise política. Então, entre diversos motivos, a gente tem aí a chegada de vários imigrantes aqui no Brasil. Aqui, na página 380, diz assim: migrações após 1930. A partir da década de 1930, a quantidade de imigrantes no Brasil foi drasticamente reduzida. Isso ocorreu porque o governo de Getúlio Vargas desenvolveu uma lei restritiva à entrada de imigrantes. Segundo essa lei, o país só poderia permitir a entrada de 2% de imigrantes de cada nacionalidade do total nos últimos 50 anos. Durante o século XX, especialmente após 1945, ocorreram algumas mudanças em relação às migrações no Brasil, como a vinda de europeus em consequência da Segunda Guerra Mundial. Entre os vários fatores que contribuem para a vinda de imigrantes para o nosso país, podemos citar a busca de oportunidade de trabalho e a melhoria da situação econômica. Com isso, chegaram imigrantes de países do continente americano, especialmente paraguaios, bolivianos, peruanos, chilenos e haitianos. Também é possível perceber a forte presença de africanos, né, vindos principalmente de Angola, e asiáticos, principalmente os coreanos, tá? Coreia do Sul, viu, gente? Aqui, página 381, temos um mapa, né? E em cima diz o seguinte: ao longo da segunda metade do século XX e início do século XXI, que foi a partir do ano de 2001, um número significativo de brasileiros saiu do país em direção a várias regiões do mundo. O destino mais comum desses emigrantes, preste atenção, migrante que está saindo do Brasil, tá? O principal destino é Estados Unidos, Europa Ocidental, né? No caso, a parte ali onde tem Reino Unido, Portugal, Espanha, aquela parte ali do Ocidental, da Europa. A Austrália, né? Lá na Oceania, e o Japão, tá? Então, a busca, né, dessas pessoas aí por esses destinos é principalmente a melhoria na qualidade de vida, tá? A gente tem outros destinos também, como por exemplo o Canadá, né, entre outros locais, mas aí é principalmente para esses locais aí que ele citou, tá? Em busca dessas oportunidades. Aqui, gente, na página 382, a gente vai começar a ver um pouquinho sobre a migração interna, tá? Então, essa migração interna no caso, a migração que a gente faz dentro do próprio país, tá certo? Aqui diz assim, as migrações internas representam deslocamentos populacionais que ocorrem em um país, né? Como eu falei pra vocês, quando a pessoa muda de estado, de região ou de cidade, mas não sai dentro do próprio país, tá? Aí no Brasil, as migrações internas são bastante intensas. Ao observar a evolução da estrutura socioeconômica de várias regiões brasileiras, verificamos que em certos períodos, algumas áreas atraíram populações e outras as repeliram. Veja no quadro a seguir os principais fluxos migratórios internos ao longo da nossa história. Gente, quando a gente fala em migração interna aqui no Brasil, a gente lembra principalmente da questão aí do início da industrialização,
lá em São Paulo, né, no Rio também, a construção de Brasília também lá no Distrito Federal, que fez com que muitos migrantes nordestinos, né, fossem em busca aí do Sudeste e do Centro-Oeste para essas oportunidades de emprego, tá? As pessoas que trabalharam aí na construção de Brasília, que eram os chamados candangos, e também as pessoas que foram trabalhar aí na industrialização, principalmente lá em São Paulo, que no caso, quase toda família nordestina tinha alguém, né, nas décadas de 50 e 60, que ia embora para esses locais, em busca de oportunidade de emprego. Aí aqui temos um quadro mostrando aí, ó, a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta fase, né? Os períodos aí predominantes, que começaram aí a partir de 1690, e também no período pós-guerra. Esse período pós-guerra é o pós-segunda guerra, tá? Depois de 1945. Aí o fenômeno, né? No caso, a primeira fase foi por causa do período áureo da mineração, pessoas que realmente foram para trabalhar nas minerações ali do Sudeste, né? Na região ali de Minas Gerais. A segunda foi a expansão da cultura do café. Muitas pessoas saíram de outras regiões para ir para o Sudeste trabalhar na cafeicultura, na colheita do café. A terceira, período áureo da cafeicultura paulista, no caso, o período, né, de ascensão aí da cafeicultura de São Paulo, tá? O período que o café estava no auge, né? Aí, a extração de borracha lá na Amazônia, né? Quando a gente teve o ciclo da borracha, que também fez muitas pessoas enriquecerem lá na Amazônia. Também a gente tinha a extração de ouro, né? Muita mineração também na região ali da Amazônia, que fez também com que muitos nordestinos migrassem para lá. E a gente também teve aí a industrialização. Já depois de 1945, no período pós-guerra, a industrialização aumentou, né? Em São Paulo, no Rio e em outros estados ali do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste. E as pessoas também começaram a sair do Nordeste, principalmente em busca aí de São Paulo e do Rio de Janeiro, tá? Aqui, ó, temos um mapa mostrando aí a migração de 1950 a 1970. Pelos fluxos, gente, aí, ó, dessas setinhas, vocês conseguem perceber que a maior parte das pessoas saíram realmente do Nordeste, em busca aí da região Norte, da região Centro-Oeste e da região Sudeste, tá? E do Sul saíram aí principalmente, ó, do Rio Grande do Sul para a própria região Sul, né, no Paraná, e também do Rio Grande do Sul aí para o Centro-Oeste ou então para o Norte, né, ali no estado de Rondônia, tá certo? Aqui diz assim, ó, a partir dos anos de 1950, o Nordeste registrou aumento no processo de emigração, ou seja, saída de nordestinos para outras regiões, especialmente para o Sudeste, já que o desenvolvimento industrial avançava nessa região. A saída dos nordestinos está associada, entre outros fatores, ao desemprego, à baixa renda e às difíceis condições no semiárido brasileiro, né? No caso aí, por causa do clima semiárido, né? No polígono das secas, por causa da seca, realmente as pessoas começaram a sair tanto para ir morar no litoral, né? Nas áreas litorâneas, saindo das suas cidades no sertão, como também para procurar aí outras regiões, tá? Aí aqui, ó, causados pelas secas e pela forma como os recursos são distribuídos nessa região. Quando chega à região Sudeste, a maioria desses imigrantes nordestinos sofre com as dificuldades encontradas no ambiente urbano. Uma delas é a questão da moradia, pois a falta de recursos impede o pagamento de aluguel ou a compra de imóveis. Outra é a falta de qualificação profissional, que limita as opções de emprego. Acostumados ao trabalho no campo, boa parte desses imigrantes encontra-se despreparada para trabalhar nas indústrias, por exemplo. Então, ó, não é um período fácil, né? Claro, as pessoas já estão saindo de uma situação difícil, né? A situação da seca no Nordeste, a situação aí da falta de emprego, falta de recursos e tudo mais. Chega no Sudeste e no Sul, né? Com promessas e com esperança aí de ter emprego. E geralmente, né, são barrados aí pela falta de recursos, então não tem onde morar, geralmente
ficavam realmente morando na rua, né? Tem muitas pessoas, muitos moradores de rua ainda hoje em São Paulo, que realmente eram pessoas que saíram do Nordeste em busca de oportunidade de emprego. E também a questão aí da falta de preparação para trabalhar nas indústrias, né? Que diminui aí as chances de conseguir um emprego, tá? Aí aqui, ó, na página 383 diz assim, temos outro mapa aí, ó, mostrando a migração entre 1970 a 1990. Então, vocês estão vendo aí que, ó, já ficou um pouco mais extenso, né? Já teve aí digamos assim, uma abrangência maior, né? Já começaram aí também para o Acre, para Roraima, outros locais aí bem mais afastados do que o mapa anterior aqui, que estava bem mais recuado, bem mais tímido, né? Então, a partir de 1970 a 1990, os fluxos migratórios aumentaram, né? E aqui diz assim, ó, entre os anos de 1970 e 1990, o país conheceu um novo fluxo migratório, desta vez em direção ao centro-oeste e ao norte. Para essa região, dirigiram-se sulistas, paulistas e mineiros. Entre alguns fatores decorrentes desse fluxo, é possível citar a expansão da agricultura e da pecuária, a melhoria na infraestrutura do sistema de transportes, especialmente pela construção de estradas, como foi o caso da estrada da Transamazônica, né, que foi construída aí para interligar a região norte com outras regiões e melhorar aí a questão do fluxo de transporte, o fluxo migratório, para que as pessoas pudessem realmente povoar e desenvolver a região norte, né? A região ali da floresta amazônica, realmente. Outra coisa, gente, ó, aqui diz assim, incentivos governamentais, como foi o que, por exemplo, aconteceu com a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é uma região, né, industrializada lá da região norte, que o governo, né, incentivou pessoas a instalarem suas indústrias nesse local e outras pessoas a irem trabalhar nessa indústria aí que é chamada de Zona Franca de Manaus. Nessa indústria não, nessas indústrias, tá? Que é um parque industrial. Aqui diz assim, ó. A descoberta de minérios, né? Como ouro, diamante, ferro, manganês e outros. E mais recentemente, após os anos 2000, em estudos sobre a dinâmica migratória, o IBGE detectou emigração de nordestinos do Sudeste. Ou seja, eles retornaram ao Nordeste, né? A partir do ano 2000, quando a gente começou a ter uma industrialização maior aqui no Nordeste, pessoas que moravam lá no Sudeste queriam retornar para o Nordeste, né? Pessoas que tinham ido procurar emprego lá, às vezes não conseguiram, e viram que o Nordeste estava começando de fato a se desenvolver e melhorar, no caso, sua industrialização. Essas pessoas começaram a ter essa migração aí que a gente chama de migração de retorno, tá? Aí aqui, ó. Sim, principalmente as áreas de maior desenvolvimento, como a zona da mata, que no caso é a área litorânea, viu? Do Nordeste. Esse movimento migratório é conhecido como migração de retorno. Aí nós temos um mapa mostrando a migração na década de 2000, tá? Essa migração de retorno. Aí aqui, ó, a partir da página 384, a gente vai ver outros fluxos populacionais, tá certo? Esses outros fluxos populacionais principalmente, gente, a questão aí dos indígenas, dos afrodescendentes e tudo mais. Esse aqui a gente vai ver na próxima aula, tá certo? Então, pessoal, bons estudos e até a próxima aula.